Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Caindo a Ficha, né? Uma conversa aqui de gente grande, hoje sobre a sua realidade emocional. Qual que é a sua realidade emocional? Você reconhece as emoções que definem a sua vida? Vou esperar um pouquinho o pessoal chegar, porque hoje é o assunto de gente grande, a Ana Lu chegou, a Marcinha chegou, sejam bem-vindas. Né? Hoje o exercício vai ter lição de casa, hein, gente? Hoje vai ter exercício para a gente observar como que a gente pode resolver, olhar e neutralizar aquelas emoções que muitas vezes a gente nem sabe que é o nosso farol interno, que é o nosso guia. Boa noite, Mara, Júnior, Casa Lazar, a Cléo já chegou, então o pessoal tá chegando, sejam muito bem-vindos. Bom, gente, eu já falei desse assunto antes e acho que eu já até fiz essa provocação para vocês antes, né? Olha, a Psi Filipa também tá aqui, seja bem-vinda. Boa noite, Márcia. Então, assim, eu já falei com vocês em alguns momentos, se vocês reconhecem a emoção que vocês sentem a maior parte do tempo. Vocês conseguem me contar que emoção que é essa? Vocês conseguem perceber? Se grande parte do tempo, qual que é aquela emoção? Eu vou explicar esse conceito para vocês, tá, gente? Porque tem algumas coisas que eu vou deduzindo ao longo aqui dos meus atendimentos e eu criei um conceito para isso, né? Que eu chamo de emoção base. Então, qual que seria a sua emoção base? Oi, Maria. Oi, Keila. Boa noite, linda. A Shellen tá aqui também. Maria Bugs, boa noite, minha flor. Né? Então, assim, qual seria a emoção que te norteia? Que ela é um farol. Vou explicar desde o começo essa história para vocês, tá? Vamos pegar a origem da palavra? Laura, Paulinho, sejam bem-vindos. Emoção vem do latim, tá? Então, emotio, emovere, tudo isso significa movimento para fora. Movimento para fora. Emoção igual movimento para fora. Exteriorização que está gerando uma ação. Tá? Então, ou seja, as emoções elas são forças que vão nos impulsionar perante a vida. Então, o que acontece? A gente tem todas as emoções muito bem colocadas. Cada ser humano tem a sua, só os humanos possuem as emoções, então nós somos especiais por isso, né? Mas nós acabamos, em algum momento aí da nossa sociedade, demonizando as emoções. Alguém decidiu falar, né? Alguém do Ocidente decidiu dizer que o intelecto era muito mais importante. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Adriana. Muito mais importante, a Sara também está aqui, seja bem-vinda. Muito mais importante o intelecto do que as emoções. E aí nós ocidentais compramos essa ideia, né? E a gente acaba por demonizar as emoções, e isso a gente faz desde muito tempo atrás, tá? Então, de alguns séculos para trás, a gente vem ordenando essa ideia de que sentir é feio, ter emoções é feio, olhar para, né? E eu entendo que assim, muitas vezes a emoção instintiva que faz parte e fez parte do homem primitivo, essa daí então ela era diferente a manifestação, mas hoje nós temos condição e consciência para usar o nosso intelecto para compreender essas emoções e para doutriná-las, inclusive, dominar a si mesmo, não? Bom, vou explicar um pouquinho para vocês porque a emoção ela tem função. E a gente precisa entender quais são as funções emocionais, né? Porque assim, por exemplo, William Reich foi um cara que era um psiquiatra e ele foi pioneiro no estudo dos fenômenos psicossomáticos, tá? Psico de mente, somático de corpo. Então, aquilo que agrega no corpo justamente por questões emocionais. Hoje as pessoas me perguntam, o que é psicossomático? E eu digo, tudo que não foi resolvido dentro do seu emocional. E não tem como separar, né? A medicina ainda tenta essa separação. Hoje muitos médicos, eu estou vendo se voltar ali para um estudo mais profundo sobre as emoções, entendendo que aqui tem questões que são puramente vindas de sistema nervoso, né? Vocês devem ouvir alguns termos assim, gastrite nervosa, né? A pressão alta que é emocional, isso acontece muito. Tem muita gente que, por exemplo, não se adapta a remédios de pressão alta justamente porque passou nervoso, a pressão dispara. Aí a pessoa vai lá e toma um remédio, aí de repente cai com muita força. Ou então ela segue tomando aquele remédio, mas ela não está tendo os mesmos disparos emocionais. E aí a pressão fica oscilando muito para baixo.
Então, geralmente, quando a pessoa não se adapta ao remédio, essa pressão alta, ela é puramente causada pelas emoções. Então, voltando lá, Reich foi o cara que desenvolveu a terapia corporal, os exercícios bioenergéticos, porque ele entendia que a emoção aprisionada causa estrago no corpo. O que é o estrago no corpo? Bloqueio de fluxo, tá? Bloqueio de fluxo. Quem já fez acupuntura alguma vez, sabe que, por exemplo, eu vou lá com uma dor de cabeça, o acupunturista vai lá e aplica uma agulha no meu pé. Isso significa que o canal de energia de uma emoção, que é o fígado que comanda lá essa emoção, ele vai passar em um determinado lugar no meu corpo. Então, isso é milenar, né? O estudo da acupuntura, o estudo dos canais de energia, e Reich vai falar a mesma coisa, vai falar que a energia que fica bloqueada no seu fluxo, ela vai causar algum tipo ali de doença, de sintoma, né? E de postura. E a gente muitas vezes entende que isso faz parte da nossa personalidade. Ah, mas eu sou assim. Desde que eu me conheço por gente, eu sou assim. Muitas vezes não é, muitas vezes é um aprisionamento emocional que gera determinadas situações e sintomas e que a gente precisa voltar e olhar para isso com carinho, tá? Então vamos entender essas emoções para a gente compreender melhor aonde que eu quero chegar com isso. Bom, quando a gente fala de função emocional, quais são as funções das emoções? Regulação da nossa energia vital, né? Por quê? Porque imagina assim, se você se entristeceu com uma situação, vamos supor, alguém adoeceu na sua família e você se entristeceu com aquela situação, você não consegue deixar a tristeza no sofá da sua casa para sair para o trabalho. Você vai para o trabalho e você vai ficar com essa sensação da tristeza por saber que alguém adoeceu na sua casa. Olha, a Thaís está aqui, minha lindeza, astróloga favorita. Então, gente, uma das funções, né, emocionais é a regulação da energia vital, né, que a gente chama, Reich chama de energia orgônica, e assim, o fluxo dessa energia tem que ser livre pelo corpo. Por exemplo, assim, quando a gente está muito triste, a forma que o próprio corpo tem de elaborar essa tristeza é através do choro, né? E quantas vezes você escuta a pessoa dizer assim, nossa, eu precisei segurar o choro. Por que precisou? Né? Muitas vezes a gente sente que o ambiente que a gente tá não é propício para isso. Então o convite é, se retira, nem que você tenha que ir ao banheiro. Mas não deixa aquilo voltar para dentro. Aquela emoção, ela tá conversando com você, né? Por mais que você esteja no meio de uma reunião e você não possa chorar, depois deixa o choro sair, né? O que não contaram pra gente é que a gente não precisa segurar o choro. Dentro da leitura emocional, inclusive, quando a pessoa segura muito o choro, quando ela evita chorar a todo custo e ela transforma isso numa constante, sabe o que acontece? Muita infecção urinária. Porque aquela água que não sai por cima, sai por baixo. Vocês sabiam que a bexiga, ela tem o formato de uma lágrima? É o formato de uma lagriminha. Então, assim, as medicinas orientais, elas trazem pra gente essa elucidação. Quem me conta isso é a leitura emocional na medicina egípcia, e a medicina chinesa também vai trabalhar essa mesma questão. E a medicina chinesa ainda olha para a bexiga como aquele que comporta muita pressão. Então, problemas de bexiga, a pessoa está pressionando, guardando aquela água toda, e uma hora aquilo vai escapar. Tá? Então, assim, as emoções, elas nos ajudam nessa regulação, tanto da energia vital, quanto dessa energia que passa por todos os canais e acessa todos os órgãos e os nossos sistemas corporais. A Thaís está dizendo, nossa, tive muita infecção urinária na infância. Pois é, se sentia muito pressionada e provavelmente não sentia que tinha direito a chorar, né? Depois você me conta essa história. Então, quando a gente expressa as emoções de forma saudável, a gente permite esse livre fluxo de energia, né? Esse fluxo fica mais equilibrado. O que mais? Para Reich, as emoções, elas são também uma manifestação da nossa verdadeira essência. Então, quando a gente reprime essas emoções, a gente pode gerar uma desconexão de quem nós somos. Olha que importante isso, né? Então, quando a gente vai armazenando essa energia, não pode isso, não pode aquilo, eu não posso chorar, eu não posso me expressar, a gente vai bloqueando os canais de energia, né? E muitas vezes a gente inibe a nossa própria essência, a gente coloca camadas, e sobre essas camadas, Reich chama isso de couraça muscular.
Porque o último corpo a ser afetado, depois do mental, emocional, energético, é o corpo físico. Então você vai conhecer, às vezes, aquelas pessoas que têm muita tensão nessa região, muito comum, né? Porque a pessoa represa tanto e o corpo cria um formato daquele represamento emocional. Ou então a mandíbula, né? Quem aqui tem bruxismo? Quando a pessoa tem bruxismo, o que acontece? À noite ela vai liberar a agressividade contida durante o dia. Então ela vai morder os dentes, né? Ranger os dentes, bater os dentes, pode até quebrar os dentes. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente aprisiona essa agressividade, essa energia de ação, essa energia que muitas vezes vira raiva porque você não está usando ela direito, ela vai ficar aqui, ó, na mordida, né? Só que a gente não é cachorro, senão a gente ia lá e mordia a canela de alguém. Mas você não precisa segurar esta energia. Você pode colocar um destino para essa energia. Você pode fazer uma atividade física, né, intensa, de alto impacto. Você pode aprender a meditar. Se você for muito agitado e provavelmente uma pessoa mais raivosa, você pode fazer atividades mais intensas. Oi, Val, boa noite, seja bem-vinda. A Mayara tá aqui também. Seja bem-vinda, meu amor. Então, quando a gente aprende a liberar, né, essas tensões acumuladas, a gente se livra de um monte de problemas futuros que serão recorrentes, né? Muitas dores de cabeça também, já ouviram falar? Dor tensional, né? Tem médico que fala, mas essa dor você não tem nada, é uma dor tensional, né? Por quê? Porque essa tensão aqui, às vezes você tá trabalhando, você nem percebe que você começa a tensionar. Ó, se eu tensiono, não sei se dá pra ver. Põe a mão aqui em vocês, ó, na têmpora e morde. Você vai sentir que realmente este músculo faz muita força. E muitas vezes a gente não percebe que faz isso. E faz o tempo inteiro quando você está represando essas emoções. Bom, então como eu estava falando, o choro ele pode aliviar a tristeza, o riso libera alegria, né? Então a gente tem essa função que ela é natural para o corpo. Como eu falei para vocês, nas sessões de acupuntura, as agulhinhas, elas vão nos canais meridianos, que é por onde corre essa energia vital do corpo, né? E cada meridiano corresponde a um órgão que corresponde a uma emoção. Então, assim, não sei se algum de vocês aqui já fez acupuntura, mas na própria acupuntura acontece o que a gente chama de catarse. Muitas pessoas entram em catarse. Catarse é uma grande liberação de energia, onde o corpo se tremelica todo, porque ele está liberando. Então, aquilo que ficou represado, na hora que libera, a pessoa não controla o movimento, ela começa a tremer. Tremer o corpo inteiro mesmo. Então, é bem curioso como a gente não percebe o quanto a gente aprisiona essas energias e essas emoções, elas vão afetar algum órgão. Tá? Então, a Monique tá me dizendo, eu sinto muita dor na cervical a ficar tensa. Exatamente, exatamente. Às vezes, no momento da tensão, você não percebe. Vai passando a tensão, você vai sentindo que machucou, né? Porque o músculo, ele enrijece. E o teu corpo faz isso justamente para te contar, ó, tem alguma coisa errada aqui. Vamos liberar? Vamos liberar. E a gente não libera, a gente demora para perceber, né? Eu me trabalhei durante muito tempo porque eu fazia uma tensão nos ombros. Então, por exemplo, eu estava, sei lá, no meio de um atendimento e dependendo do que estava acontecendo no atendimento, eu percebia um dos ombros tensionar. Ele levantava levemente. Quando eu realmente percebi que eu tinha uma dor no ombro, na escápula, por conta dessa tensão, demorei para perceber, isso faz muitos anos já, mas quando eu comecei a perceber, eu dava pequenos toquinhos. Tipo assim, ó, tá na hora de relaxar. Então, hoje meu corpo já se acostumou que quando eu comunico, eu tenho uma comunicação comigo interna, ele relaxa. Então a gente precisa aprender esses caminhos de se comunicar com o corpo, de entender, de ouvir o que ele está querendo nos dizer e fazer os movimentos para poder liberar essas tensões. Muito bem. Outra função emocional das emoções é produzir uma conexão entre o corpo e a mente. Né? Então, Reich ele fala que as emoções elas não são fenômenos mentais, apesar da gente racionalizar o que está passando pelo corpo emocional. Né? A Psi Filipa tá falando, cervical, rigidez. Exatamente. Por quê? Porque é uma autocobrança, é uma necessidade de entregar, é uma, né? A gente falou disso na live da leitura emocional. Se quiser, volta lá, dá uma olhadinha, né? Para quem falou, para Monique que falou da cervical. A Pri tá dizendo, eu percebo sempre isso nas reuniões com vídeo. Pronto.
Então vocês já entenderam que tem alguns momentos que o corpo de tensão vai aparecer. E aí a gente precisa acolher e aprender a relaxar esse corpo de tensão, tá? Então, mais uma função emocional é justamente produzir essa conexão mente e corpo. Por quê? Porque cada emoção tem uma expressão física correspondente, assim como a gente está citando aqui, né? A rigidez na nuca, na cabeça, nos ombros, é o mais comum, tá? Até nas mãos. Quem tem problemas, por exemplo, rigidez na cervical, isso não para na cervical, isso desce até o braço, até a mão. Então, geralmente quem faz essa tensão ficar prolongada, ela se estende, né? Geralmente da cervical para o ombro, do ombro aí vai pegar articulação, do ombro para o cotovelo, do cotovelo para o punho, e aí você vai começar a perceber tendinite, problema de tendão mesmo, aquele túnel do carpo, rigidez articular. Tem gente que pensa que está com reumatismo. Por quê? Porque isso ele vai fazendo tensão em bloco, né? A emoção ela vai fazendo tensão em bloco. Se a gente não percebe, a hora que você vê, você tá parecendo um boneco de Olinda, né? Tá virando em bloco, não tá mais conseguindo ter a flexibilidade corporal, né? E também não tá percebendo o que tá acontecendo ali. Muito bem. Para quem também fica em crise de ansiedade ou já teve crise de ansiedade, sabe muito bem disso. Por exemplo, o que acontece? A pessoa sofre uma mudança na respiração também, além de uma mudança na musculatura. Então, na crise de ansiedade, se vocês perceberem, o diafragma vai contrair, bem aqui, né? Abaixo aqui pouquinho abaixo aqui do estômago. Então, o diafragma vai contrair e a respiração vai acelerar, né? Então, o que acontece? O corpo, ele tá manifestando e aí, inclusive, você tem uma aceleração do seu ritmo interno, porque o teu corpo está tentando regular um ritmo. Então, o que é a ansiedade? Eu saí do ritmo. Eu fui lá para frente, eu me desloquei para tentar não sofrer, para tentar controlar o que está acontecendo, para evitar qualquer dor ou sofrimento. Então, quando eu faço esse deslocamento para o futuro, eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu perco o tempo, eu perco o ritmo. Então, o que meu corpo faz? Acelera meu coração, dá aquele disparo, fecha meu diafragma, fala respira, 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 para voltar para você. E aí aquela sensação de não tá entrando ar. E na verdade não é que não tá entrando ar, é que o ar não saiu. Você não tá conseguindo expirar. Você não está conseguindo soltar o fluxo emocional. Você não está conseguindo fluir de volta para o seu ritmo, tá? Então, assim, o corpo comunica conosco o tempo inteiro. A Mara tá dizendo verdade. Quando eu tinha crise de ansiedade, não conseguia nem falar de tanta falta de ar. É exatamente isso, né? E para algumas pessoas que sofrem de crise de ansiedade e pânico, é exatamente esse lugar, é desesperador, né? Então, na verdade, a ideia é que teu corpo, ele tá comunicando, gente, tem alguma coisa muito errada aqui, vamos regular esse ritmo, vamos melhorar. Só que do mesmo jeito que a sua emoção desregula a sua respiração, ela pode te devolver uma emoção saudável. Até porque é exatamente isso que a gente faz nos processos meditativos, no yoga, em aulas de alongamento, né? Não precisa ser aquele yoga puramente meditativo, tem o yoga dos asanas, tem aulas de respiração, de meditação. E a meditação, e no meu canal tem muita meditação guiada, tá? Para você não ficar com os olhos fechados, né, sentindo que tá perdido ali, o que eu tô fazendo aqui. Todas as minhas meditações são guiadas, então eu faço exercícios que vão te ajudar a reprogramar, né, caminhos neurais para que a sua emoção encontre um caminho diferente, para ela não ser barrada nesses fluxos que acabam sendo reprimidos no nosso corpo. Então, essa questão, né, da ansiedade, ela é muito comum, hoje muita gente sofre disso. E isso acontece justamente porque quem sofre a crise de ansiedade armazenou, represou tanto a energia que o corpo sofreu um transbordamento emocional, tá? E é como se a pessoa tivesse, sei lá, fazendo uma corrida, né, Mara? Você que já sentiu isso, parece que eu tô parada, mas parece que eu corri 15 quilômetros, então tem aquela dor no peito, aquela repressão toda. Então, muitas vezes a gente precisa só redirecionar a energia, só dar um bom destino a essas energias, né, ao invés de represar tudo que está acontecendo.
Então, as emoções também têm uma função de defesa e sobrevivência, né? Por exemplo, se a sua casa pegar fogo às 3 horas da manhã, você não vai pensar o que você vai fazer, você simplesmente vai levantar, tirar ali teu filho, teu cachorro, periquito, papagaio, vai botar todo mundo para fora e rapidamente vem aquela adrenalina para você se manter vivo. Então, nesse caso, é diferente porque tem adrenalina, tem cortisol subindo e ali você tá num movimento de sobrevivência. Só que muitas vezes a ansiedade e o pânico vêm com essa mesma intensidade. Só que você não tem nada, nenhum leão para matar, nenhum fogo para fugir, né? E geralmente é porque você armazenou demais e teu corpo chegou num limite, tá? Então, sobre essa repressão, Reich até fala que na nossa cultura moderna, né, as emoções elas são subjugadas, então a gente acaba precisando olhar mais vezes para as nossas couraças musculares, que muitas vezes pode virar uma grande armadura no corpo inteiro, né? E essa couraça ela é então composta por tensões, tá? Crônicas que vão bloqueando esse fluxo, né? Tanto da parte física quanto da parte psicológica, emocional, mental, a coisa vai meio que como um efeito dominó. Resumindo, gente, qual a função das emoções? É através das emoções que a gente experimenta a vida. É a partir do nosso sentir que a gente entra em contato com o mundo, né? Com as nossas experiências. As emoções são o nosso termômetro, a gente precisa delas, são a nossa bússola, né? É a base de toda a nossa experiência humana. Então, nós somos os únicos na natureza que tem o fator emocional e a gente tem que aprender a usar isso a nosso favor, né? Então, olhando, por exemplo, para as grandes mentes que passaram pelo planeta, se a gente olhar um Leonardo da Vinci, né? Ele tinha fascínio pela natureza. O cara, né, ele quis cooperar com todo o seu potencial. Era uma curiosidade incansável, né? Uma busca ali pelo conhecimento. O cara era engenheiro, era artista, pintava quadros, era anatomista, era arquiteto, se eu não me engano, né? Se a gente olhar outra grande mente, Einstein ele tinha um encantamento pelo universo. Né? Ele dizia que o sentimento dele por cada descoberta era como se fosse um assombro, porque ele nem imaginava a grandeza do que ele estava encontrando quando ele buscava, né? Então, essas emoções sentidas são um grande motor, né? Que nos deixam à mercê da vida em movimento. A mercê não é uma boa palavra, mas disponível para a vida, para servir a vida, porque aqui quando a gente encontra o nosso sentido, a nossa direção, a nossa missão, a gente se sente muito grato, muito realizado, né? Eu estou citando as grandes mentes porque foram pessoas que não tiveram medo de usar essas emoções a seu favor, né? Um outro exemplo, Mahatma Gandhi, um líder, né, que tinha muita justiça, senso de compaixão. Então, assim, todas essas grandes mentes não se barraram no campo emocional, apesar de não serem pessoas perfeitas e com certeza terem inúmeros problemas, outros problemas, não? Então, ou seja, todos aqui têm o que eu chamo de emoção base. Lembrando que esse é um termo que eu uso, tá? Se você pesquisar isso, você não vai encontrar. Mas emoção base, então, o que eu quero dizer com isso? Qual é a emoção que sempre retorna para você? Qual é a resultante de tudo que acontece que você volta lá e fala, nossa, de novo eu tô sentindo isso, né? Então, qual emoção que te guia? Que força interna que te move? Você consegue responder isso para você? Será que você já analisou, né, qual é essa energia? Presta bem atenção nessa energia que te rege grande parte do tempo, né? O que costuma acontecer? Claro, as emoções elas não são fixas, elas não são rígidas, a gente oscila emocionalmente, mulheres então praticamente o dia inteiro. Mas eu vou explicar melhor para vocês. Imagina assim, tudo que acontece, né? Vamos aprender a identificar essa emoção base. Quando eu falo sobre sua essência, as pessoas me falam assim, mas como que eu chego na minha essência? Primeiro a gente tem que reconhecer quais são as camadas. Então, aquilo que a gente aprendeu, que a gente se doutrinou, a forma como a gente vem lidando, né? Eu falo assim, quer saber como está o seu mundo interno? Observe o que está acontecendo em volta, observe o que está acontecendo fora, né? Aqui ela está falando nervosismo, né? Nervosismo. Então, a gente tem que entender a razão desse nervosismo. Esse nervosismo é o quê? É um medo de desagradar,
o que é esse nervosismo? É uma tensão, é um perfeccionismo de ter que fazer tudo certinho, né? Então a gente tem que abrir, Keila, abre e me fala, o que tem dentro desse nervosismo? Tá? Eu quero a emoção base. A emoção base é o que? É medo, ansiedade, é raiva, o que é, né? E eu quero que vocês analisem isso com muito carinho. Porque o primeiro passo é a gente prestar atenção nos sinais que a gente está emitindo. Por exemplo, energia das palavras. Já percebeu qual é o tipo de conversa, o tipo de palavra que você usa? Todo mundo tem um jeito particular. Eu tenho o meu, cada um aqui tem o seu, né? Karina tá dizendo assim. Não, a Karen, desculpa, perfeccionismo. Perfeccionismo, perfeito. Se a emoção base que te guia é o perfeccionismo, então a gente está falando de uma cobrança interna, né, Karen? De uma rigidez. Eu já vou chegar lá, tá? Então, quando você observa a energia das palavras, a energia que você da sua conversa, aquilo que você escuta no rádio, aquilo que você assiste na TV, tudo isso vai alimentando a sua energia base, tá? Então, eu acho até curioso e interessante. Algumas pessoas aqui respondem meus stories. Eu posto lá um monte de story, a pessoa vai lá e me responde. E muita gente me responde. E eu faço questão de abrir um por um e ler as respostas, né? E às vezes até não consigo responder em palavras, mas eu mando uma florzinha, um coraçãozinho, um beijinho. Então, assim, tem algumas pessoas que abrem ali os meus stories e falam assim, concordando com o que eu tô escrevendo, dizendo, isso mesmo, é isso que eu busco, eu digo sim, eu digo amém, né? Então, eu acho legal porque é um movimento de trazer o positivo pra frente, né? E é uma postura positiva, não é? Uma postura bacana. Se essa for uma postura interna perante a vida, ok, é uma postura otimista. Mas pode ser que isso seja só a persona. O que é a persona? Faz parte do meu ego. É a roupa que eu me apresento para o outro. É o traje que eu estou me apresentando, né? É o personagem que eu estou apresentando para o mundo. Então, se você que me escreveu lá, né? É isso, eu digo amém e tudo mais. Se essa for uma postura interna, perfeito. Essa é a sua emoção base ou muito próximo disso. Uma pessoa otimista, uma pessoa que tem fé nos processos da vida. Já tem outras pessoas, é um outro grupo, tá? De pessoas que me respondem lá. E aí, todo story que eu posto, é verdade, mas, nossa, como é difícil chegar nesse lugar. Mas isso é tão complicado. Nossa, eu gostaria de saber fazer isso. Percebe? Então, assim, se essa é a emoção base da pessoa, a gente está falando de sensação de frustração, de tristeza, sentimento de incapacidade, né? Então, eu fiz fiquem comigo até o final aqui, porque eu escrevi algumas funções emocionais e qual o aprendizado de cada uma. Tentei fazer uma graça aqui, ficou meio feio, mas depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Peraí que aqui ela me respondeu. Medo de desagradar, de falar em público, só de pensar em falar alguma coisa eu fico nervosa com o coração acelerado. Pois é, Keila, esse também foi o meu lugar. Há uns 4 anos, de uns 4 anos pra cá, não, quando foi a pandemia? 2020? É isso aí, de uns 4 anos pra cá eu tô nessa jornada junto de aprender a me expor. Voltou? Acho que entrou uma ligação aqui, gente, desculpa. Então, me falem se vocês estão conectados ainda. Então, Keila, quando a gente tem medo de se expor, significa medo de ser julgada, medo de alguma coisa dar errado, medo de errar. Então, talvez aí seja perfeccionismo, tá? Quando a gente se cobra muito, a gente tem medo de se expor. Tá? Esse é um lugar conhecido para mim, eu vou falar sobre isso também. Então, se a sua emoção base ela é o perfeccionismo, a gente vai ter que trabalhar essa rigidez interna, esse medo de errar. Isso tá muito lá na criança interna. Eu tenho uma meditação para você acolher a sua criança interna, eu acho que eu até já te passei, que é lá, dá uma olhadinha lá. Ana, minha lindeza, tudo bem com você? Seja bem-vinda. Muito bem. Então, assim, eu tava falando sobre os stories, né? Então, quando as pessoas chegam e me trazem, né? Então, você percebe qual que é a tua comunicação, né? O que você passa pro outro quando você vai conversar, né? A Gisele tá dizendo, perfeccionista. Ó a galera da autocobrança aqui, né? Então, assim, é justamente esse o lugar, entender que esse tipo de emoção base, muitas vezes não tá te ajudando, tá te
castigando, né? Então, o que a gente faz quando você tem uma questão de perfeccionismo? O perfeccionismo, ele tá na rigidez, ele tá numa certa dinâmica interna onde eu não posso de jeito nenhum errar, porque se eu errar eu vou me punir. Ou se eu errar, serei rejeitado. Ou se eu errar, me sentirei culpado e aí não tem o que possa fazer para eu me desvencilhar da culpa. Procurem, quem falou perfeccionismo aqui, procura mais para dentro ainda. Qual que é a emoção debaixo do perfeccionismo? Medo de errar, medo de ser rejeitado, vou sentir culpa, enfim, me sinto... não gosto de me sentir incapaz, não consigo delegar, não acredito que o outro possa fazer... Me protejo muito emocionalmente, vai cavucando essa emoção aí, tá? Então, essas manifestações todas, né, como eu acabei de falar, olha lá, a Gisele diz, medo do julgamento. Entende? Então, assim, o medo do julgamento significa, eu tenho que agradar o outro o tempo inteiro. Nem Jesus conseguiu, né? Então, assim, quando a gente começa a agir em função do meio, para ter lugar no meio, para não ser punido, para não ser julgado, para não ser rejeitado, a gente começa a sair da nossa essência, a gente começa a se desviar muito do nosso caminho interno. Por isso que é muito importante que vocês reconheçam a emoção base para saber assim, quem está me guiando pelo caminho da minha vida? Que tipo de emoção? E por que eu permiti? E por que eu construí essa emoção? Porque se você voltar, você vai observar seu seio familiar, vai entender a dinâmica lá da família e a necessidade que você teve um dia de ter essa conduta interna para ser visto, para ser aceito, para ter lugar, para ter direito, para pertencer. Geralmente é assim que a gente forma a emoção base. A Karen tá dizendo, já melhorei um pouco a terapia. Perfeito, siga pela terapia. Meditação do perdão, Karen, por 90 dias. Se você já está fazendo, continue para neutralizar memórias de dor que possam ter te jogado nesse perfeccionismo doido aí, tá bom? O Paulo está dizendo que é uma grande armadilha. Nossa, e como? Uma armadilha perfeita. A Monique está dizendo rejeição. Rejeição. Então, você vai ter que voltar lá, meditação da criança interna para você, tá, Monique? Lá no meu canal tem a cura da criança interior, exercício meditativo. Pode fazer pelo menos por 21 dias, tá? Para você criar um caminho neural novo de acolhimento à sua criança interna. Aquela criança que muito provavelmente lá na infância se sentiu rejeitada, tá? Bom, voltando então, novamente, você quer saber como tá o seu meio interno? Você olha o que você está atraindo. Pessoas, circunstâncias, situações, conversas. O que rola em volta de você? Observe o meio, que o meio conta muito sobre o seu meio interno. Porque por ressonância você vai atrair situações, pessoas, conversas, notícias. Aquilo que chega no seu campo é porque você está fazendo conexão com essas questões. Porque vamos supor que você não faz ressonância com algum, sei lá, uma notícia da política, mas de repente chegou no seu campo. Se aquilo não te afeta, vai ser indiferente para você, não vai te mover nada. Você vai olhar e vai falar, legal, mais do mesmo, né? E continua o seu trabalho interno ali. Mas se aquilo é uma questão para você, você se emaranha naquela energia, você compromete a sua emoção, entende? Então, a gente não tem que ser guiado por paixões, a gente tem que ser guiado por uma emoção genuína. E a emoção genuína, ela só é descoberta quando a gente começa a cavar em direção à nossa essência. Né? O Paulo está dizendo, sou PM e esse ambiente está me adoecendo. Eu imagino, Paulo, porque... eu imagino. Não sei se você faz processo terapêutico, mas é importante que faça, né? Porque de repente se o seu coração está pedindo uma mudança de caminho, por que não? Né? Por que não olhar? Enfim, não precisa ser para ontem nem para agora, mas é importante revisitar as escolhas, porque as nossas escolhas precisam ser revisitadas, porque a gente muda, a gente evolui, a gente não é árvore, não está plantado naquele lugar, mas é muito importante entender o que me levou para isso, que emoção me moveu para essa profissão, e se essa profissão hoje já não faz mais sentido, ou se eu posso mudar o formato para uma forma mais leve. O que fazer? Como fazer? E aí, trabalhar esse planejamento interno, né, Paulo? Acho que é um bom caminho. Outra coisa, observa. Você costuma usar chavão, ditado?
Sabe aquela pessoa que repete muito assim as mesmas frases? Quais são as suas frases? Você reconhece? Quais são suas frases? Quais ditados você mais usa? Quais expressões você mais utiliza? O que você repete muito para você e para o outro? Observa, né? E qual o tema? O que você mais conversa com as pessoas? Será que a conversa com seus amigos é sempre igual? Né? E aí o amigo te fala assim, ai, mas tô tão cansada, tô tão mal, eu não consigo, eu nado, tô sempre morrendo afogada lá né, morrendo de sede em frente ao mar. Como que é? O que o outro te fala, o que você fala pro outro, percebe? Tudo isso vai te contando. Imagina, Paulo, por nada, tamo junto, vamos construir essa cura, né? Essa ponte até esse lugar melhor. O que em volta de você, o que seu diálogo interno está te contando, o que a conversa com seus amigos está te contando, entende? Que muito do que a gente atrai, muito do que a gente vive é exatamente como está meu mundo interno. Lucivânia está me dizendo reações estouradas com pessoas no trabalho, em algumas situações no trabalho, como melhorar, sua professora. Você está falando de explosão, então você está falando de raiva, né? Raiva. Eu já vou te dar aqui um caminho das pedras, tá? Porque a gente vai falar das emoções, a gente vai falar a função emocional, o aprendizado que ela tá te trazendo e como que você pode ajustar isso. Fica comigo aqui que já eu já entro no assunto. Enfim, então aqui a gente tá para entender qual que é essa tônica interna, para onde ela tá te direcionando e se é ela que tá te servindo ou se é ela que está te controlando. Quem domina quem? Né? Então, se você conseguir me responder como que é esse diálogo interno, né? Responda para si mesmo, não precisa me responder, mas responda para si mesmo. Qual o pensamento que mais aparece para você? Já reparou? Antes de dormir, você já analisou que emoção que mais passou por mim hoje? Qual foi essa emoção? Que intensidade emocional passou por mim hoje? Né? Isso mexeu no meu humor? Isso estragou meu dia? Para onde me levou essa emoção? Então tudo vai contar sobre você. Hoje é muito legal você ter uma rede social, né? Legal assim, para você se analisar. Porque você vai ver as páginas que você segue e você vai saber do que você está alimentando o seu mundo interno. Geralmente, o que você nutre seu mundo interno vai te mostrar ali a tecnologia, né? A inteligência artificial, ela realmente é inteligente, porque ela traz pra gente justamente aquilo que a gente pesquisou, vai ficar trazendo de novo, e você vai viver exatamente aquele campo que você está criando, né? Só que tudo isso é um reflexo do que você já construiu internamente, tá? Então eu vou falar aqui de cada emoção, porque senão nós só temos mais 20 minutinhos, não dá tempo. Vamos lá. Ó, eu coloquei aqui, tá meio feio, tá, gente? Tá meio bagunçado aqui, mas eu vou falando pra vocês. A ideia era fazer um quadrinho. Ficou meio terceira série aqui, mas tá bom, tá valendo, porque a intenção é ótima. Então eu coloquei assim, ó, ansiedade. Ansiedade, qual que é o aprendizado da ansiedade? Olha lá. Ritmo, respiração e presença. Ritmo, respiração e presença. Quando você é extremamente ansiosa e essa é a sua emoção base, você precisa reaprender ritmo, reaprender respiração, reaprender fluxo constante e contínuo, sem pausa e sem pressa, né? Até porque nossa respiração é isso, é um fluxo constante e contínuo. A gente não para nem quando dorme e não precisa pensar para respirar, mas é muito importante trazer a consciência, a presença para a nossa respiração. A Márcia está dizendo, como trabalhar a inveja no ambiente profissional? Então, mas a inveja é sua? Porque se for do outro, aí a pergunta que eu te devolvo é assim. Ela vai ficar brava comigo, mas eu vou falar mesmo assim. Se eu estou causando inveja, tá? Se essa inveja for legítima, o que eu estou fazendo para provocar inveja no outro? Isso a gente não tem esse hábito de analisar o todo, né? Porque vamos supor assim, fulano é invejoso, inveja todo mundo mesmo. Mas aí é uma coisa assim, eu quero aquilo aquele cara tem um relógio, aquela menina tem uma bolsa e eu quero ter também. Isso aí chama ambição. Agora, inveja é assim, eu quero ter, mas o outro não pode ter, só eu posso. Isso é inveja. Pesado, né? Então, assim, se o outro sente inveja, a gente não consegue mudar o outro, mas eu posso mudar o estímulo em mim
que está fazendo com que o outro sinta inveja de mim. Ou posso simplesmente ignorar, não nutrir isso, porque tudo que a gente alimenta, adivinha, cresce, né? Então, enfim, Marcinha, eu preciso entender isso mais a fundo, tá? Mas assim, te falando por cima, é mais ou menos esse o caminho aí, tá bom? Vamos lá. A Ana tá dizendo assim, e quando as outras pessoas explodem com a gente? As outras pessoas? Isso é recorrente, Ana? Porque se for recorrente, então a gente tem que analisar o que acontece dentro do seu mundo interno para estar gerando isso nas pessoas. Ou será que isso pode ser um trauma da sua infância, onde os adultos foram explosivos com você e você se conecta às pessoas raivosas e explosivas? Tá? Há de se analisar esse contexto aí. Vou continuar aqui. A emoção raiva. Alguém tinha me perguntado da raiva, então vamos lá. A raiva. Qual que é o aprendizado com a raiva? Confiar e aceitar o fluxo. Geralmente a gente se enraivece por quê? Porque algo que eu estava esperando não correspondeu ou não foi da forma que eu queria que fosse. Geralmente raivosos são controladores. Aquilo não sai como eu gostaria, portanto, eu fico com raiva, né? Então, sempre que um plano meu é frustrado, me dá raiva. Geralmente são pessoas que tentam controlar. Então, a raiva não aparece sozinha, aparece com ansiedade, aparece com aquela pressa, né? Às vezes o raivoso também pode ser perfeccionista, tá? Então, a raiva ela é meio um combo, mas a raiva geralmente é a energia do controle que você vai precisar redirecionar. Então, qual que é o seu aprendizado? Meu amor raivosinho, raivosinha aqui, ó. Confiar, aceitar o fluxo. Ah, eu não falei uma coisa. Para os ansiosos e para os raivosos, muito importante a atividade física. Redirecionamento de energia. Raivosos e ansiosos, atividade física. Outro dia uma pessoa me disse, mas eu sou muito raivosa, mas eu também sou depressiva. E aí tem dia que eu não sinto energia nenhuma para fazer atividade física. E aí, gente, a energia não vai vir. Você vai ter que buscar essa energia para poder nutrir um novo caminho neural e um novo caminho emocional dentro de você, tá? Por quê? Porque a raiva, ela é como a ansiedade, ela faz um pico. É um pico muito alto e depois ela despenca. Quando ela despenca, a sensação é acabou a minha energia. Acabou, não tenho mais energia. Então, quando você faz, por exemplo, você começa a se exercitar, não precisa ser muito tempo, gente, 15, 20 minutinhos por dia é suficiente. Você começa a oxigenar, você começa a respirar, suas células começam a respirar. Você começa a criar um novo ritmo interno. Lembra que o ansioso precisa criar um novo ritmo? Ele precisa de um novo ritmo. Senão, essa energia ela vem numa punção. A gente pulsa, nosso corpo pulsa, então vai vir numa pulsão. É isso que dá origem ao que a gente chama de compulsão. Compulsão, porque é uma pulsão que eu não tenho, eu não consigo destinar isso. É uma coisa que tá aqui e eu preciso fazer alguma coisa. É assim que nascem os vícios, é assim que nasce aqueles movimentos assim de qualquer tipo de compulsão. Por compra, por comida, por sexo, por, sei lá, por vícios, tá? É assim que nascem as compulsões. Então, é importantíssimo regular a emoção, e a gente regula a emoção treinando a partir do que a gente tem. É o físico, é a respiração, né? Como eu disse, do mesmo jeito que vai vir a crise de ansiedade, vai mudar todinha a sua respiração, vai te deixar ofegante, você vai treinar a respiração para reconduzir a emoção para o lugar dela. Durante a crise? Não, fora da crise. Porque aí quando a crise vier, você vai começar a respiração que você vem treinando e o seu corpo já vai entender o recado, já vai entender que você está buscando uma calmaria, uma regulação de ritmo, tá? Aí a gente tem um orgulho, aquele orgulho de arrogância, tá? Aquele orgulho que é a pessoa que julga demais, critica demais, todo mundo tá errado, às vezes só ela tá certa, ou às vezes nem ela tá certa, então aquele orgulho, que é arrogância, quem é muito orgulhoso, quem tem a emoção base do orgulho, tem que treinar o quê? Treinar o não julgamento. Treinar o não julgamento, exercitar a aceitação. Por quê? Porque o cara que ele é arrogante, só ele tá certo, né? Às vezes quem é arrogante não sabe disso.
Mas enfim, para quem entendeu o que eu estou trazendo aqui como conteúdo e reconhece que o orgulho pode ser uma emoção base que te atrapalha, então aí o trabalho é exercitar a aceitação. Como é que eu treino a aceitação? Entendendo e aceitando as diferenças e os diferentes. Todos nós somos diferentes. Em essência, em material, nós somos iguais, mas em essência não. Cada um tem uma história, e é uma história diferente. Por mais que você seja irmão gêmeo de alguém, cada um tem uma história, cada um tem um caminho. Somos 8 bilhões de pessoas no mundo, então são 8 bilhões de possibilidades diferentes. Impossível não ter um novo caminho, né? Para cada uma dessas possibilidades, a gente pode escolher 8 bilhões que estão aí no nosso inconsciente coletivo, né? Para revisitar essas possibilidades e criar novos caminhos, novos horizontes. Tá? Então, exercitar a aceitação, exercitar um olhar mais flexível para não ficar julgando tanto para quem traz esse orgulho aqui com arrogância. Medo. Quem tem a emoção base do medo? Qual que é o treino? O treino é o exercício da fé. Aqui, ó, confiança, exercício da fé e confiança. Ai, Cíntia, mas como que eu faço isso? Porque quando eu era pequena, minha mãe e meu pai me protegiam tanto, eu tenho tanto medo, medo da vida, medo do outro, medo do mundo. Pois é, a gente vai ter que fazer pequenos passos em direção ao novo. Isso chama terapia de exposição. Então você vai lá, medita no perdão, né, fazer uma movimentação de perdão e auto-perdão para neutralizar memórias do passado, tá? Quando eu falo de meditação de perdão, é neutralização de memórias do passado. Para você fazer uma exposição ao que você considera arriscado, tá? Aos poucos, você vai tomando coragem para ir em direção à vida. E isso aqui é exercitando a fé, a confiança. Geralmente quem tem muito medo não se sente amparado por nada nem por ninguém. Sente que precisa fazer tudo sozinho, sozinha, e aí não tem essa entrega. Confiança é entrega. Sono, quem tem insônia não consegue entregar para dormir, não consegue confiar que vai descansar e vai acordar renovado. Não tem entrega. E o medo gera isso, tá? Então, se a emoção base for o medo, a gente precisa revisitar as memórias traumáticas que geraram medo e neutralizar essas memórias para você poder abrir espaço para trabalhar sua fé e sua confiança. Não importa se isso for uma confiança treinada por um caminho filosófico, um caminho religioso, mas você precisa aprender a confiar no Deus que mora dentro de você, na sua centelha divina, porque todos nós temos. E é dessa centelha que eu falo, é dessa essência que a gente precisa se aproximar para poder se reconectar com a gente. A Rafa tá deixando aqui, ó, a meditação do perdão, Ho'oponopono, lá no canal do YouTube, link na bio, tá bom, gente? Tristeza. Quem tem a emoção base como tristeza precisa aprender o quê? Revisitar os planos, revisão de planos. Por quê? Porque a tristeza tem uma função, sabe qual é? A função de recolher a tua energia, a questão de reelaborar essa dor. Porque a tristeza, gente, ela é uma dor que às vezes não tem nome, só dói, né? Então o que a tristeza tá te contando? Recolhe. Naquele filme Divertidamente, não tem? A tristeza, ela não tá nem aí. Se ela sentiu vontade de se jogar no chão e chorar, ela se joga no chão e chora, né? E a alegria tentando fazer palhaçada lá pra ela sair desse lugar da tristeza, mas ela é a tristeza. A função dela é recolher para você revisitar seus planos, para você reelaborar o teu caminho, para você pensar de novo, né? Então, aqui, o melhor caminho para a tristeza é deixar vazar essa emoção. Deu vontade de chorar, chora. Conversa com você, acolhe essa dor. Dá lugar para ela e conta para você que tá tudo bem. Apesar da tristeza, que você está olhando para as novas possibilidades. Na hora que você tá triste, você vai olhar para as possibilidades? Não. Então você tem que deixar ela passar por você para logo na sequência treinar essa revisão de planos, tá? Para entender da onde que vem essa tristeza e para onde ela quer te conduzir. Pessoas, eu coloquei aqui também, ó, mágoa, como emoção base, tá? A mágoa, ela, geralmente a gente não diz assim, a mágoa é uma emoção, mas para algumas pessoas é sim, é uma emoção base. Por quê? Porque, imagina assim, a pessoa que se ofende com tudo, que parece que é meio dodói, assim, tudo que fala, ela toma pro pessoal, ela leva, sabe, como se fosse com ela, né? Outro dia uma atendida minha falou assim, nossa, às vezes eu escuto umas lives, assim, de um
sei quem lá, que ela gosta de ouvir, acho que era um padre, e às vezes ele tá falando comigo, é pra mim, eu me senti ofendida com o comentário que ele fez. Gente, mas era uma live de um padre, sei lá quantas milhões de pessoas tinha na live do padre. Então, assim, sabe aquela pessoa que acaba sentindo tudo, absorvendo tudo, né? Essa pessoa, ela é sensível e ela pode se magoar muitas vezes. Então, às vezes a gente encontra uma pessoa que tem lá uma emoção básica, que é a mágoa, não consegue esquecer aquele jantar que aconteceu na casa da tia, sei lá, 10 anos atrás, que a tia me ofendeu, mas agora a tia tá morrendo e você não tem coragem de ir lá dar um beijo na tia pra falar: tchau, tia, obrigado, você fez parte da minha ancestralidade. Não, você tá ainda dentro de você brigando com a tia, que foi grosseira num dia lá que ela não tava bem. Então essas pessoas, o que elas têm que fazer? Acolher a sensibilidade. Acolher a sensibilidade. Pessoas que têm emoção base como a mágoa precisam aprender a perdoar. Volta lá, meditação do perdão, 90 dias. E precisam também fazer atividade artística. Qualquer atividade artística. Precisa aprender a liberar e dar voz e dar vez para essa sensibilidade. Né? Por quê? Porque geralmente quem é muito sensível tem uma grande conexão com a natureza, né? Gosta muito. Olá, Ana, bom dia para você da Austrália. São pessoas que têm uma condição assim de se emocionar com muita facilidade, né? Por quê? Porque são sensíveis. Então, se você der lugar para sua sensibilidade, ela vai parar de transformar qualquer estímulo em mágoa, tá? Muito bem, frustração, né? Quem tem emoção base como frustração. Sabe aquela pessoa que no fim do dia nada tá bom? Ai, não deu certo, não foi bom, caramba, eu ia fazer tal coisa e deu errado e outra coisa. E aí não consegue contabilizar as bênçãos, só olha para o que deu errado. Uma pessoa eternamente frustrada. Ou então uma coisa que ficou parada lá no passado, todo dia a pessoa lembra daquilo. Aí eu já não sei se é só frustração ou se tem mágoa também, pode ser os dois, tá? Mas vamos dizer que a base, emoção base, seja a frustração. Reconheceu isso? O que você tem que trabalhar? Diminui a sua expectativa. Aqui, ó. Diminua a sua expectativa. Por quê? A gente só se frustra quando a expectativa é no teto, muito alta. Muito alta. Eu tenho uma expectativa às vezes irreal. E aí, o que eu faço com isso? Diminui a expectativa. Se for uma coisa que só depende de você, você sabe da sua capacidade, legal. Mas se for uma coisa que depende do meio, você não pode colocar a expectativa numa coisa que não depende só de você, né? Porque aquilo que depende só de você, se você não tem destreza, você vai trabalhar a paciência para o aprendizado, para você chegar aonde você deseja. Olá, César, boa noite, seja bem-vindo. Então, a frustração, para quem tem emoção base como a frustração, o exercício tá lá no meu canal, link no YouTube, link pro YouTube aqui na bio. Meditação do desapego. Solta essas expectativas, deixa o fluxo fluir do jeito que ele tem que fluir, tá? Então, aqui é o exercício para quem tem emoção base como frustração, diminui lá a intensidade da sua expectativa. Ter expectativa é ruim? Não é ruim, mas é importante que você saiba equilibrar essa expectativa, ok? E quem tem a emoção base como culpa? Parece que tudo que acontece no meio, a pessoa se sente culpada. Maria Isabel, gratidão. Eu que agradeço, minha linda. A pessoa se sente culpada. Toda hora vem aquele sentimento de culpa, né? Então, essa pessoa precisa trabalhar o quê? Coloquei aqui, ó, treinar a leveza, a entrega e soltar os fardos. Leveza, entrega e soltar os fardos. Por quê? Porque geralmente quem se sente culpado é aquela pessoa que também tem uma expectativa muito alta sobre ela. Peraí, gente, minha cadeira tá baixando. Uma expectativa muito alta sobre ela e ela não dá conta da responsabilidade que ela se coloca. E aí parece que tudo que dá errado, ela sobressai, ela geralmente é muito responsável, ela quer cuidar de todo mundo, ela tem um senso materno gigante, ela quer acolher tudo, ela quer salvar todo mundo, e não vai conseguir. E se a emoção base que vem lá da infância, geralmente a emoção base vem da infância, é a culpa, ela precisa treinar a leveza. Flexibiliza o olhar, entende qual que é o meu lugar nesse sistema, eu preciso salvar essa pessoa? Não, né? A gente não consegue, né? Salvar todo mundo? Não dá, não rola.
Então é isso, é aprender que cada um tem o seu lugar por direito no sistema, cada um tem o seu fardo a ser carregado. Eu posso carregar o fardo de alguém? Não. Ah, mas eu não posso puxar o karma do outro para sofrer um pouquinho por ele? Porque sofre tanto, coitado? Não. Seria ótimo, né? Por exemplo, mães adorariam fazer isso com seus filhos, mas não dá. É o que eu falo para os meus filhos, se eu pudesse, eu colocava a mão na cabeça deles e transferia a minha experiência para eles por osmose. Mas não é possível. Então eu tenho que permitir que eles tenham as experiências deles. E aí eu digo assim, vai. E se cair, bater a cabeça, machucar, volta, que eu tenho band-aid. Então essa é uma forma, né? Lúcia, boa noite. Ana Lúcia tá falando, olha eu aí. Aonde? Na culpa? Ana, vou bater na sua bunda, hein? Ó, então assim, quem traz a emoção base de culpa, por favor, auto, perdão e desapego. Tem essas duas meditações no meu canal. Ho'oponopono, meditação do desapego, para aprender a soltar, aprender a liberar. Cada um carrega o seu fardo. Se a pessoa te pedir ajuda, você ajuda. Se você tentar ajudar alguém que não tá pedindo ajuda, você vai ser invasivo, invasiva, tá? Então fica aí a dica, porque o mais importante é que a gente reconheça, né? Eu escrevi aqui para vocês essas emoções. Se tem alguma emoção que eu não falei, vocês podem deixar abaixo no vídeo, depois ele vai ficar aqui gravadinho no Instagram. Aí a Rafa vai subir, até amanhã ele já tá no YouTube. Você pode deixar aqui um recadinho para mim que eu falo para você sobre a emoção que eu não falei, tá bom? Gente, estamos chegando ao final de mais uma live. Eu que agradeço, Clau. Ela diz que cada dia aprende mais. Eu também, sempre com vocês, né? E a troca aqui, ela é genuína. E deixem, né, nos comentários sugestões, coisas que às vezes vocês têm alguma dúvida, eu posso voltar para responder, tá bom? Esse tema tem muito mais coisa pra gente falar. E se vocês quiserem, eu posso até ampliar esse tema para o olhar das medicinas orientais, tá? Porque pela medicina chinesa, a gente vai equilibrando. Então, tem uma emoção em desarmonia, a gente tem que equilibrar a emoção oposta para poder trazer um equilíbrio na balança, para esse fluxo de energia não ser bloqueado no corpo. Meus amores, chegamos ao final de mais uma live. Eu agradeço a companhia, o tempo de vocês, a paciência. E semana que vem tem mais. Para quem chegou atrasado, vai ficar gravadinho lá, tá, César? E a Ana pergunta quando é a próxima live. Todas as quartas às 19 horas nós estamos aqui, tá bom? Nesse grupo. E vocês são sempre muito, muito, muito bem-vindos. Um beijo cheio de amor para vocês. Até semana que vem no seu programa favorito, Caindo a Ficha. Tchau!